Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Hoje eu quero abordar um tema que tem sido levantado em nossos dias, sobre o jejum. Nós estamos sendo convocados a jejuar e orar pela nação e pelo mundo nesses dias de pandemia. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o jejum ainda é uma prática a ser adotada pela igreja brasileira ou pela igreja na face da terra? O jejum é realmente uma disciplina bíblica piedosa. O que nós percebemos quando falamos do jejum é que ele está presente em toda a Escritura. Por exemplo, no livro de Joel, capítulo 2, verso 12, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O jejum, então, está sempre ligado à prática da oração. Às vezes, nós percebemos que o jejum está ligado a situações de intenso clamor, de intercessão, como foi o jejum de Neemias, o jejum do livro de Esther, ou até mesmo o jejum de Daniel. Em outras circunstâncias, o jejum está muito ligado ao quebrantamento e ao arrependimento pela prática de pecados, como no exemplo do texto que eu acabei de ler com vocês. Um exemplo claro de que o jejum está sempre ligado à prática da oração é o que nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 2, versos 36 e 37, onde está escrito que a profetisa Ana adorava a Deus constantemente no templo, fazendo jejuns e oração dia e noite. O jejum e a oração são adequados, sim, para diversas situações, para a intercessão, para o quebrantamento, o arrependimento, para buscar a direção de Deus em determinados assuntos. A Bíblia, com certeza, ela faz advertências claras quanto a práticas inadequadas do jejum. Não devemos pensar, por exemplo, que o jejum ele trará uma resposta automática de Deus, ou que ele deve ser praticado para barganhar com Deus em troca de alguma recompensa. Também é condenado pela Bíblia aquela prática de jejum legalista, ritualista, que é destituída da vida diária. O livro de Isaías, por exemplo, capítulo 58, o Senhor adverte isso, e em Jeremias, no capítulo 14, versos 11 e 12, há também essa advertência. Mas eu quero deixar um texto aqui para nossa breve meditação, que se encontra em Mateus 6, 16 a 18, que diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Nós podemos extrair 3 princípios claros sobre a prática do jejum bíblico nesse texto. Primeiro, fica evidente que Jesus espera que os seus discípulos façam jejuns, porque ele diz quando jejuarem. Ele não diz se jejuarem, mas quando jejuarem. Então nós percebemos que Jesus espera que os seus discípulos jejuem. O segundo princípio é que o jejum bíblico deve ser uma prática piedosa que visa tão somente a aproximação ao Senhor e o desejo de agradar a Deus. Jamais devemos jejuar para parecer mais espirituais do que outros, e muito cuidado deve-se ter com a prática do jejum, para que não seja uma prática de autoexaltação, de aprovação diante de outras pessoas. Aqui um cuidado que se deve tomar em nossos dias é com a exposição às redes sociais daquilo que fazemos, das nossas orações, dos nossos atos de adoração. Muito cuidado com essa exposição para que não pareça que estamos fazendo isso
a fim de sermos vistos pelos homens. Jesus condena isso com muita clareza aqui nos versos 16 e 18. Também nós percebemos, o terceiro princípio aqui, é que o jejum bíblico, ele tem a promessa da recompensa. O Pai que vê em secreto vos recompensará. Nós podemos concluir, então, que a Bíblia nos ensina que o jejum está sempre ligado à oração. Portanto, ele tem, sim, espaço na vida da igreja, na vida de cada crente. Essa prática também está intimamente ligada à manifestação de devoção e dependência a Deus. Não pode ser um ritual religioso, superficial ou até mesmo legalista, mas sim um meio de expressar o quanto somos pequenos e dependentes de Deus. Como Igreja do Senhor, nós precisamos perceber o modo correto de aplicar as diversas oportunidades que Deus nos dá para a prática de jejum. Por exemplo, podemos jejuar para buscar uma orientação divina, podemos jejuar para que Deus cure uma enfermidade, solucione problemas difíceis. Podemos sim e devemos orar, jejuar e orar por quebrantamento, confessando o pecado, arrependendo-se e despojando dos nossos pecados, mas sempre numa atitude piedosa de adoração a Deus. Eu termino aqui com uma citação de Wayne Grudem. Ele diz que se nós dispuséssemos a jejuar mais regularmente, mesmo que em apenas uma ou duas refeições, talvez nos surpreendêssemos ao notar quanto mais poder e força espiritual teríamos na nossa vida e nas nossas igrejas. Se você deseja jejuar, comece, por exemplo, pulando uma das refeições, de preferência o café da manhã, e, lógico, além de abster-se das suas refeições, reserve tempo para a oração, para a leitura e meditação na palavra, cante alguns louvores, passe tempo com Deus, que o seu jejum seja um jejum de consagração ao Senhor. Jamais caia no erro, cometa o erro de fazer um jejum destituído de uma vida íntegra nas mãos de Deus. Confesse a Deus os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que neste momento possamos nos unir com as demais igrejas na face da terra e orar para que Deus tenha misericórdia do povo, para que as almas se convertam ao Senhor, para que a igreja passe por um momento de avivamento espiritual, confessando os seus pecados, reconhecendo as suas falhas e buscando o vigor e o fervor espiritual na presença de Deus. Permita-me fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Bendito Deus, estamos aqui diante do Senhor, unidos através, ó Deus, da mídia, da internet, porque nesse tempo não podemos estar juntos pessoalmente, fisicamente, mas que o Senhor ouça a nossa oração, ouça aqueles que oram junto comigo, que unem a sua fé à minha, e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Tenha misericórdia das famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. Tenha misericórdia daqueles que estão amedrontados por causa dessa doença que tem assolado o mundo. Ó Deus, que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre a face da terra e que por tua misericórdia, em meio a essa tribulação, almas sejam salvas para o Senhor. Desviados voltem para a sua casa. Aquele crente, ó Deus, que estava vivendo de maneira irresponsável, se arrependa dos seus pecados, confesse e faça votos de seguir o Senhor. Abençoe as famílias, que haja paz e harmonia em cada lar e que o Senhor derrame o teu poder sobre a igreja brasileira. Que nesse tempo possamos sim jejuar e orar, tão somente buscando a aproximação do Senhor, a prática da piedade, reconhecendo o quanto nós dependemos de Ti. Ouça o nosso clamor, ó Pai, que fazemos a Ti, no nome de Jesus, não por nossos méritos, não por nossas boas obras, porque nós não temos nada de bom para Te apresentar. Mas, ó Deus, confiando tão somente que Jesus abriu um novo e vivo caminho
buscamos a tua face e pedimos ao Senhor: sare o Brasil, sare a nossa terra, livra-nos do mal, abençoa o homem na face da terra. Que cada um de nós se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor enquanto podemos achar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida com poder e graça, em nome de Jesus. Amém.